Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor seja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, agradeço ao Senhor por tudo que Ele faz, porque Deus é bom o tempo todo. Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos guia. E tudo que a gente tem, né, é pela graça do Senhor, porque nós não somos merecedores. Mas Deus é misericordioso, com sua imensa misericórdia, Ele nos abençoa grandemente. Então levanta a cabeça, né? Ora ao Senhor, busca, porque Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, todo o seu sofrimento, toda a dor, né? Ele cura, Ele transforma, Ele muda, né? Traz paz e amor para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vim com uma palavra, está Daniel, o Espírito Santo me direcionou, Daniel capítulo 3, do 1 ao 7, fala sobre a estátua de ouro, né? A gente às vezes peca contra Deus sem saber que está pecando, a gente o rejeita sem saber que está rejeitando, e às vezes as coisas da nossa vida não andam, né? Porque tem muita coisa à frente de Deus. Entenda essa palavra que eu vou entregar hoje para você. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as suas autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia da inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem ao som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se, todos o adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e adorar, a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Eu queria falar sobre, né, o pecado da idolatria. Né? Às vezes a gente peca contra Deus, a gente erra contra Deus, a gente é falho sem perceber. Porque às vezes a gente acha, não, isso aqui acho que não dá nada. Não, esse aqui acho que coisa boba. A gente tem que ter vigilância. Porque a adoração, a gente se prostrar, a gente se humilhar, a gente adorar é somente a Deus, o Deus vivo, né? Não importa a autoridade que seja. Todas as autoridades aqui ainda estão debaixo da autoridade de Deus. Ninguém é maior que Deus, né? Ele chamou governadores, todas as autoridades, né? No texto aqui fala. Mas ninguém é ninguém perante Deus. É isso que vocês têm que entender. Você não pode colocar nenhum ser humano de carne em primeiro lugar que Deus. Nada pode estar à frente de Deus, né? Então temos que ser sinceros na oração. Será que falava, Senhor, será que é me lícito fazer isso? Será que é me lícito fazer isso, colocar isso na frente do Senhor? Isso não se refere, né? A idolatria, né? Ela abrange bastante, ó. Na Bíblia, idolatria se refere-se à adoração de imagens ou à honra divina prestada a qualquer objeto criado, em vez de um único Deus verdadeiro. É a prática de colocar qualquer coisa acima de Deus, seja uma pessoa, objeto ou trabalho, em seu lugar central na vida. A idolatria é considerada um pecado porque Deus é o único que merece adoração e culto. Às vezes você coloca alguém na frente de Deus, né? Uma pessoa, troca Deus por alguém.
Troca a presença de Deus para estar em outro lugar. Troca a adoração por outra coisa. Então a gente tem que ter vigilância. Porque Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus. Não importa quem é aqui. Obedecer à voz do Espírito Santo. Né? A idolatria pode levar ao afastamento de Deus. E a consequência negativa na vida espiritual e física. Né? Porque a idolatria é uma escravização espiritual. Quando você adora qualquer coisa que não seja Deus, seja ídolo, seja imagem, seja pessoas, qualquer coisa que está à frente de Deus, é a escravização espiritual. Você não é livre. Uma pessoa livre, ela é desprendida das coisas. Tudo que pode pegar, né? Pode tocar. Porque Deus é espírito. Como você toca? Deus é espírito. Então, tudo que pode tocar, você coloca na frente de Deus, que segurar, pegar, né? Só Deus é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. As bênçãos é Deus que faz, tudo Ele que faz. Toda adoração é para Ele, o culto é para Ele. Pessoa nenhuma pode estar à frente de Deus, né? Ninguém, namorado, esposa, filho, nada, nada. Porque Deus está no controle de tudo. Às vezes você perde a cabeça por causa de filho, ou por causa de esposa, de marido, de namorada, perde a cabeça. Já começa aquela choradeira, aquela coisa, né? A escravização espiritual, a gente tem que fazer o quê? A fé, manter a calma, a paz, porque Deus está no controle. Se você está orando, está buscando, Deus está no controle, a gente não pode perder a cabeça. Se Deus falou, não é essa pessoa, não é, sai. Né? Se fica ali agarrando, agarrar idolatria. Tudo que está acima de Deus é idolatria. Olha o que diz Êxodo, né? 32, versículo 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Então dizendo que esses são os deuses deles, os deuses que o tiraram do Egito. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Essas são as palavras de Deus sobre o povo de Israel. Moisés estava lá escrevendo os 10 mandamentos na pedra. Ele falou, não, Moisés está demorando muito. Um pouco Moisés estava fora, eles fizeram uma imagem e começaram a adorar. Né? E quando Deus fala, pecou e me rejeitou. Então, será que você não está rejeitando a Deus? Às vezes fala, abre a boca para falar que ama a Deus. Eu amo a Deus. Deus é tudo para mim, Deus. E Deus está vendo a posição das coisas que estão na frente dele. A adoração, né? Se prostrando a outros deuses que não seja ele. A gente tem que ter certa vigilância em ouvir homens falar, não, pode adorar, fica tranquilo. Quem é homem? Quem é o homem perante Deus? Sabe, quando Jesus morreu na cruz, né? Ele falou, tá consumado. O véu se rasgou. Então agora não precisa mais de intermédio, né? Para falar com Deus. Você tem o livre-arbítrio para falar com Deus. Então tudo tem que ser perguntado. Ajoelha e fala, Senhor, é-me lícito fazer isso? Será que eu estou fazendo isso de acordo com a sua vontade, o teu querer? Será que eu estou fazendo a sua vontade, fazendo isso? Adorando isso? A gente pode falar com Deus ali, ó,
na oração, buscar Deus e Deus responde. Manda uma palavra para mim na Bíblia. Sabe, quando há dúvidas, né? Eu tô com dúvida se é... Ora! Pede uma resposta, manda Deus mandar na palavra. E Deus vai responder. Porque antes da boca do homem, a gente tem que ir aqui, ó, na nossa intimidade. Como que tá a sua intimidade com Deus? Vai ouvir da boca do homem e vai se prostrar? É o quê? Escravo? Pau mandado de ser humano? A gente tem que fazer o quê? Orar a Deus. A Senhor tem misericórdia. Descobrir a verdade, buscar. A verdade você só encontra no quê? No Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E ele não vai mentir. Ele não vai ocultar, ele não vai falar. Né? Então a gente tem que parar de querer, sabe, obedecer ao humano, obedecer, sabe? Porque o humano ele erra, o ser humano ele é falho. O ser humano é perfeito. Ele não sabe de tudo, a gente não sabe de tudo. O único que sabe de tudo é o Espírito Santo de Deus. Ainda se Deus quiser revelar, né? Tem coisas que Deus revela. Como dúvidas nossas, ele revela. Né? Então, às vezes você está em dúvida, ora. Porque ser humano é falho, erra, peca contra Deus. Mas Deus jamais vai errar uma resposta para você. Então, antes de ouvir da boca do homem, ouça da boca de Deus. Antes de ouvir qualquer autoridade, que nem o rei Nabucodonosor, eu quero que tu não adore a estátua. Ameaçou, porque o diabo é assim, né? Ameaça. Não, eu vou jogar numa fornalha acesa. Quem não se ajoelhar, quem não prostrar. E a palavra fala, né? Quem é o ser humano? É uma sombra que logo passa e some. Então a gente tem que ficar abaixo de ameaça, né? A gente ficar firme aqui, ó. Não, nem os 3 jovens. Ficou firme aqui, ó. Não vamos se prostrar, não. A gente só adora um Deus. Foram pra fornalha e não aconteceu nada. Porque Deus é poderoso, Deus está no controle de tudo. Aquele que não nega Deus, né? Deus honra, Deus é fiel. Cuidado negando Deus, rejeitando. Olha o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para vocês nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª, 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, quer dizer, odeia a Deus. Quem adora ídolos, qualquer coisa que não seja Deus em primeiro, odeia a Deus, odeia. Então Deus faz o que? Castiga a geração. Então você está amaldiçoando sua geração, seus filhos. Aí não sabe porque o filho está na prostituição, porque idolatria lá atrás. E o pecado vai indo, ó. 4ª geração. Então você tem que só quando quebra a maldição hereditária. Então a gente tem que ter o quê? O máximo vigilância, o cuidado com a idolatria. Que é um pecado que Deus vai ali, ó, castigando. Será que a gente quer isso para nossos filhos, para nossa família, para nossa geração? Porque Deus, ele é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Né?
temos que ter uma vigilância. Buscar em Deus todas as respostas. Antes, né, do homem. Antes do homem. Ai, porque tal falou. Tal não. Que Deus falou. Ai, porque tal coisa... Não, mas e Deus? Falou o quê? Não vem com essas coisas de... O homem tem poder, o homem tem o poder da última palavra. Não, é o que ele falou, é correto, é certo. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo é sujo, né? Vai fazer você se prostrar e Deus te rejeitar e você odiar Deus. Colocar outras coisas à frente dele. Pessoas. Então que hoje, em nome de Jesus, que Deus nos liberte de toda a idolatria. Tudo aquilo que nos tira o foco, que é Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha aí. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, será que se a gente está buscando a salvação? É porque a gente tem que buscar a nossa salvação. Buscar ali em Deus, arrepender dos nossos pecados, buscar a salvação. Será que a gente está buscando a nossa salvação? Ou se a gente só está na idolatria? Porque a gente tem que buscar a nossa salvação. E a nossa salvação vem da onde? Do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Se vocês confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então é crer com o coração para que você seja salvo. Então é o quê? Confessar com a boca Jesus Cristo. Então é apenas Ele. O caminho da salvação é Ele. Ele é a religião, Jesus Cristo. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso foco tem que estar o quê? Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tira toda a idolatria, Pai, da nossa vida, pessoas, imagem, tudo que está acima, Pai, de Ti, Senhor, e que a gente às vezes não percebe, peca contra Ti, meu Pai, tem misericórdia. Nos liberta, Senhor, de toda a idolatria, meu Pai, repreenda das nossas vidas, tem misericórdia, que a nossa vida seja voltada a Ti, meu Pai. Que com a nossa boca a gente confesse o nome de Jesus e creia com o nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, perdoa pelos nossos pecados, pela nossa idolatria. E que o Senhor faça com que a nossa adoração e o culto a gente preste somente a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.